Bem-vindos ao Universo Thalita Valente. Aqui você vai encontrar assuntos sobre ciência, mercado, indústria, técnica e estética integrativa. Você já parou para pensar no que aconteceria se você amanhã não pudesse mais trabalhar por um acidente ou qualquer outra coisa que te impedisse disso? Por meses, imagina só? Olha só, as contas não param. Esse assunto de hoje, ele é tão importante para você que é autônomo quanto o CLT. Afinal de contas, quando a gente para, as contas continuam. Hoje eu vou contar a minha história e algo que literalmente salvou a minha vida financeira. Há algum tempo atrás, eu sofri um grave acidente e eu nem imaginava que isso pudesse acontecer comigo. Afinal de contas, a gente sempre acha que pode acontecer só com o outro. Enfim, eu quebrei a minha mão de uma forma tão grave que os médicos achavam inclusive que eu nem voltaria a ter a mesma destreza que eu tinha antes do acidente. Eu precisei ficar meses em casa, em recuperação. Na época eu fiquei com a minha mão totalmente imobilizada e imagina só, eu tinha um seguro, graças a Deus. Eu já tinha me precavido disso há algum tempo atrás e foi o que me salvou. Enquanto eu fiquei em tratamento em casa, eu me preocupei só na minha recuperação, mas poderia ser diferente. Eu poderia estar preocupada também com a minha renda que não estava chegando em casa. Então, na época, eu só dei entrada nos papéis e muito facilmente comecei a receber na minha conta todos os meses o que eu tinha direito, até que o médico me desse a alta para voltar a trabalhar. Embora a gente pense que o seguro de vida ele é para ser usado em morte, a gente percebe que é uma porcentagem imensa de pessoas que precisavam usar em vida. E como eu gostaria de trazer para vocês algo muito completo, não só a informação do que aconteceu comigo, mas também facilitar a vida de vocês, porque esse canal é para isso, é para facilitar a vida dos profissionais. Eu queria trazer alguém muito importante e renomado na área para falar, porque eu vir aqui e falar sobre a minha experiência não é o suficiente. Eu preciso trazer alguém para também resolver o caso de cada um de vocês, que pode acontecer um dia. Espero que não, mas se acontecer, que vocês estejam preparados. Então eu quero apresentar para vocês o João Gabriel Branco. Ele é engenheiro de formação, empresário experiente, expert em proteção de renda, sócio fundador da corretora BM Advisors. E, resumindo, ele atende o Brasil inteiro, salvando a vida financeira dos autônomos. Bom, muitas pessoas acham que o seguro ele é para ser usado só em caso de morte, mas eu também descobri há um pouco tempo atrás que não é bem assim, né? Exato. Na verdade, as pessoas não têm educação financeira. No geral, no Brasil, a gente não aprende essas coisas na escola e muitas vezes também não aprende em casa com a família. E esse trabalho, eu queria te parabenizar pelo canal e por esse trabalho que você está fazendo, porque eu sei que isso vai ajudar demais os profissionais autônomos da área da estética, né? Não só da micropigmentação, mas eu sei que você atinge outros profissionais dessa área também. Onde a gente vai poder, então, trazer hoje um pouquinho sobre como funciona esse tipo de proteção. As pessoas acham que só em caso de morte. Em caso de falta, a gente gosta de falar, né? Porque muitas vezes as pessoas se assustam com a palavra morte, né? Mas em caso de falta, sim, você pode ter a sua família assessorada, né, e coberta com o seguro de vida. Mas a maior parte das pessoas acaba utilizando em algum momento da vida o seguro em vida. Então o seguro de vida ou proteção de renda, como a gente gosta de chamar, as seguradoras, no geral, acabam gastando a maior parte do dinheiro pago nessas coberturas com coberturas em vida. Então, as pessoas elas não sabem dessas estatísticas e muitas vezes não sabem também das coberturas. Eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais em detalhes sobre cada uma delas daqui a pouco, né? E por que eu quis trazer isso? Não só porque eu sofri o acidente, mas porque quando aconteceu comigo, desde lá, de quem me segue e sabe disso, frequentemente me perguntam sobre isso. Semana passada, inclusive, tive mais profissionais me chamando, né? Perguntando como funciona, porque a gente realmente não tem muito esse conhecimento, infelizmente, né? E quando a gente descobre, a gente sabe o quanto isso é muito importante. Para mim, eu falo que assim, a gente pode deixar de pagar inúmeras coisas, mas isso para um autônomo, ele é assim, não tem como a gente deixar de lado. Precisa ser feito porque a gente paga para não usar, mas quando precisa usar, é o dinheiro mais bem pago que a gente pode ter feito na nossa vida financeira e profissional, né?
Exatamente. E o que acontece, Thalita? A gente é o bem mais precioso que a gente tem. E a gente vê, na maior parte dos casos, as pessoas não ficam sem o seguro do carro, por exemplo. Né? Todo mundo tem seguro de carro, a maioria das pessoas faz, né? Não posso ficar sem carro. Não é? Eu não posso ficar sem carro. Se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu preciso ter condições de arrumar o carro, enfim, né? No entanto, o que te dá condições de ter o carro é o seu trabalho. O que te dá condições de ter as coisas na sua vida é a sua capacidade de gerar renda. E no caso dos autônomos, que são a maior parte da população, na verdade, né? Se você não tem condições de trabalhar, de gerar renda, você muitas vezes vai ficar desamparado, talvez tenha que até vender alguma coisa, um carro, alguma coisa, para poder suprir as suas necessidades do mês. Então, antes de se preocupar muitas vezes com esses bens materiais, a gente devia estar se preocupando com a gente, que é o gerador da renda. Né? Então, por isso que a gente sempre gosta de chamar de proteção de renda também, o seguro de vida. Eu vou contar um caso aqui para vocês, gente. O João, quem faz o meu seguro, tá? E eu acho que esse caso eu não cheguei a comentar com ele, não me recordo. Mas, há um tempo atrás, tinha uma profissional da área da beleza que ela tinha me perguntado sobre o seguro. E eu passei o contato do João, né? Falei, olha, gente, existem várias oportunidades, né, para vocês buscarem um seguro, mas quem eu confio hoje, no momento, realmente é no trabalho do João. Então, passei o contato dele. Ela chegou a pegar o contato, eu não sei nem se ela chegou a falar com você. E, gente, infelizmente, ela deixou postergando. Enfim, quem é da área da micropigmentação vai entender o caso, porque foi, assim, de conhecimento nacional o caso dela. Foi muito triste, porque ela era uma menina que acabou ficando conhecida pelas orações que nós tivemos que fazer pela vida dela. Ela não fez o seguro, dependia totalmente do trabalho dela manual, né? Micropigmentadora, a maior renda do trabalho da casa dela era o trabalho dela. Ela sofreu um acidente gravíssimo de carro, ficou em coma bastante tempo. Durante ela estar em coma, a família precisou de ajuda entre amigos para ajudar nas contas de casa, nas contas do tratamento dela. E ela falou para mim que quando ela acordou, olha que forte isso. Ela falou pra mim, Thalita, até se você estiver assistindo, eu tenho certeza, não vou falar seu nome, mas você vai saber que é você. Ela falou, Thalita, quando eu acordei, que eu me acalmei, a primeira coisa que eu lembrei foi, por que eu não fiz o seguro? Porque além dela ter ficado um tempo em coma, quando ela acordou, ela teve um tempo de reabilitação. Então, assim, foi muito difícil financeiramente. Ela falou que ela se arrependeu profundamente de não ter feito o seguro, porque a família não precisaria ter passado por isso, né? A família poderia ter ficado muito sossegada, só se preocupado com a saúde dela e não também com a parte financeira dela. E teve mais uma outra pessoa também, faz um mês, que foi a mesma coisa. Então deixou postergar e também falou, Thalita, eu não acredito, ela teve um acidente, teve que fazer uma cirurgia no ombro, tá sem trabalhar e não fez o seguro. Então é por isso que eu insisto nisso e eu trouxe como conteúdo, porque é um alerta. Se você está assistindo isso aqui, não é por acaso. É para você realmente fazer antes que você precise dele e não tenha condições, não tenha ele para você resolver a sua vida financeira. E as pessoas, elas sempre acham que vai acontecer só com os outros, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E a gente espera e ora, né? E tem fé que Deus vai cuidar da gente e que as coisas vão dar certo. Mas os imprevistos, eles fazem parte da vida, né? E, infelizmente, uma coisa que a gente pode ter certeza é que, em algum momento da vida, algum imprevisto vai acontecer. Talvez não seja um acidente, Deus queira que não, mas, assim, imprevistos são parte da vida, eles vão acontecer. Então, antes deles poderem acontecer, a gente tem que estar preparado. Até porque você não protege só a sua qualidade de vida e as contas que você tem que pagar do mês, por exemplo. Novamente, quando eu falei que muitas vezes alguém pode acabar tendo que vender um imóvel, vender um carro e tal, isso vai consumindo também aquilo que você já construiu. Exatamente. Então, assim, às vezes você passa um tempo da sua vida trabalhando, se esforçando para construir algo e um imprevisto desse tipo pode acabar te levando anos para trás, né? Você acaba dando passos para trás que você não precisaria se você tivesse cuidado dessa questão do seguro de vida. Então, realmente, não tem como destacar mais a importância disso.
as histórias são a melhor maneira da gente entender a importância, né? Já aconteceu também com... eu, quando eu iniciei o trabalho, alguns anos após o início do trabalho, um amigo meu também acabou sofrendo um acidente de carro, e ele, graças a Deus, ele sobreviveu e tal. E quando ele se recuperou, a primeira coisa que ele fez foi vir falar comigo. Ele falou: João, olha, cara, me arrependi amargamente de não ter feito, eu quero fazer agora. E aí entra um detalhe importante, Thalita, que é o quê? Você não faz seguro de vida quando você quer fazer. Por quê? Porque a seguradora, ela faz um processo chamado análise de risco. Então, o processo de análise de risco pode fazer com que a seguradora rejeite a sua proposta. Então, quando a gente está saudável, quando a gente está bem, quando está tudo em perfeito estado, esse é o momento ideal de você fazer o seguro de vida, porque você não tem alteração nenhuma de saúde e tal. Se você tiver com ler, esquece, você não vai ter seguro, tem que ser antes, não é? É verdade, tem que ser antes, porque você já está com problema, então a seguradora não vai aceitar. Tem que ser exatamente isso, é uma precaução. Exatamente, quando você está bem de saúde, quando você está tranquilo e as coisas estão perfeitamente em perfeito estado, vamos colocar assim, esse é o momento ideal para você fazer. Né? Quanto antes você fizer também é melhor, quanto mais novo, porque você vai conseguir ter essa cobertura num valor mais baixo, então é algo que realmente as pessoas têm que fazer. A minha pergunta é sobre a comparação entre o seguro, né, particular privado, e o INSS. Porque muitas pessoas falam: eu tenho já o INSS. Não é a mesma coisa? Então eu queria que você explicasse a diferença entre os dois. Tá, bom, primeiro que o INSS é uma questão relacionada ao Estado, né, ao governo. E o primeiro ponto que a gente pode observar aí é a questão da burocracia, da demora para receber, né, dessa incerteza que muitas vezes a gente tem a respeito de qual é o valor, se o valor vai dar, se não vai dar. Né? Então essas coisas não são definidas pela gente, né? Essas coisas são definidas pelo Estado e você fica meio que à mercê do Estado para receber o dinheiro. Tem muita gente que brinca, inclusive, que a sigla do INSS significa "isso nunca será suficiente". Né? Então, geralmente você vai receber um valor que não é o suficiente para você suprir as suas necessidades e manter o seu estilo de vida durante o tempo que você vai precisar. No meu caso, não seria essa sigla, seria INV, porque o N de nunca e o V de virar, nunca virá. Porque para mim, gente, olha só, também, a minha sorte também ter esse seguro, além de não ser o suficiente, né, proporcional ao que a gente tem de contas da nossa vida em casa, enfim, eu nunca recebi R$1 do meu direito do INSS. Fazem 5, 6 anos do meu acidente, tentei várias vezes e não aconteceu. Se eu dependesse só disso, não esquece, né? Só essa delonga, né? Só esse processo até receber ou não receber, ficar depois sabendo que não recebeu. Durante todo esse tempo você continua vivendo, os boletos não param de chegar, né? Então, se você não tiver uma proteção, você acaba ficando desamparado, né? Uma outra coisa importante também é que quando você contrata o seguro de vida, você tem várias coberturas. Essa cobertura da qual a gente está falando nesse momento se chama de área de incapacidade temporária, ou DIT, né, abreviado. E existem outras, depois a gente vai falar delas também, mas a diária de incapacidade temporária é uma diária que você consegue, vamos dizer assim, entre aspas, escolher o valor que você precisa para suprir as suas necessidades de casa, manter o seu estilo de vida. Então, você tem como balancear, calibrar isso, né, desde que você tenha, obviamente, uma renda compatível com o valor que você está assegurando ali, certo? Que você vai receber do seguro. E aí você consegue, então, ter uma cobertura que satisfaz a sua necessidade. Né? Tudo tem relação com o seu rendimento mensal, com o seu estilo de vida, com a sua capacidade de pagar o seguro. E aí, estando tudo redondinho, né, você recebe um valor que dá, vamos dizer assim. Tá, tem como você colocar uma média do mínimo de valor que a pessoa pode pagar? Porque a gente sabe que isso vai variar muito, mas o mínimo, claro que cada profissional vai escolher todas as questões ali que cabem dentro do que ele espera receber, tá, gente? Não é um valor fixo ali, porque existem várias coberturas, como ele explicou. Mas, por exemplo, assim, com o mínimo de tanto, ela já tem pelo menos
alguma coisa. Só para as pessoas não acharem que assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir um absurdo. Sim. Então o que acontece? A diária de incapacidade temporária pode iniciar ali por volta dos R$100. Né? Gente, então é muito barato, com certeza dá para qualquer pessoa fazer. Essa cobertura vai ser uma super cobertura? Não vai ser, mas alguma coisa você já vai conseguir suprir. Talvez, se a sua situação atual não te permite fazer o seguro ideal para a sua situação, faça algo que vai complementar. Exatamente. Né? Porque muitas vezes você tem um esposo, um filho, alguém que ajuda também nas contas de casa, e se você está um pouco apertado, você pode fazer algo apenas para complementar a renda familiar também. Então dá para começar com pouco. Né? O importante é que dá para todo mundo fazer, todo mundo deveria ter, né? E dá para começar com um valor que cabe no seu bolso. É melhor você fazer algo que cabe no seu bolso do que ficar completamente desamparado. Exatamente. Agora, óbvio, se estiver mais confortável, você pode aumentar esse valor para você poder ficar tranquilo caso alguma coisa aconteça. Né? Exatamente. E outra coisa também que é uma dúvida frequente é que tem muitas pessoas que falam assim, como que é o seu seguro de mão, da mão? E são coisas diferentes, né? Sim, a gente tem diversas proteções em vida, né? Novamente, por isso que a gente acaba não prestando atenção, não se atentando a isso, ou não sabendo disso, mas as seguradoras elas pagam muito mais em benefícios para segurados em vida do que numa falta, por exemplo. Então, falando especificamente de seguro das mãos, a gente tem a invalidez por acidente e a invalidez por acidente majorada, né, que é a que eu gosto de trabalhar. E depois eu explico o que significa esse majorado, mas basicamente a invalidez por acidente ela vai te dar uma cobertura, tá, um valor X lá que você vai definir juntamente com o seu consultor, e você vai receber esse valor integral caso você perca a capacidade de trabalhar com a sua mão, que é a sua ferramenta de trabalho. Então, no caso, por exemplo, da perda de um polegar, da perda de um indicador, da perda do movimento de pinça, de uma paralisação por alguma doença degenerativa, enfim, você consegue receber um valor significativo, vamos colocar assim, tá? Mesmo que você não fique completamente inábil ou incapaz, né? Você então, com a cobertura de invalidez por acidente majorado, você fica respaldado com relação às suas mãos, que são sua ferramenta de trabalho. Mas não é só as mãos também, tá? A questão do olho, por exemplo, a questão da cegueira é uma coisa também que impacta na sua habilidade de trabalhar. Então, se você perde a visão de um olho, você também recebe essa cobertura integral. Se você perde o movimento de uma das mãos, você recebe integral. Se você perde um dos pés... Se for uma incapacidade física. Se for uma incapacidade, isso. Se você tiver uma invalidez parcial, você recebe, com essa cobertura majorada, é isso que essa palavrinha faz. Ela faz com que você receba o valor integral da sua cobertura, mesmo que a sua invalidez seja parcial. Tá? Então ele é chamado comumente de seguro das mãos, mas ele também te dá ele também é um seguro de visão, é um seguro também de outros membros, enfim. Né? Então ele é muito importante, tem que ter também. E para mim também, gente, o seguro foi muito importante durante a internação, porque a gente pensa também só em receber para pagar as contas, mas tem também os gastos durante a internação, né, João? Sim. Quando você fica hospitalizado, você tem diversos gastos, às vezes no hospital também. Tem gente que tem, né, um plano de saúde bom, que cobre esses gastos hospitalares, mas da mesma maneira você pode contratar também um seguro chamado diária de internação hospitalar. Essa diária de internação hospitalar, ela vai te dar um valor diário, certo? Para você gastar como você quiser. Na verdade, assim, algumas empresas têm políticas diferentes, mas no geral as empresas que a gente gosta de trabalhar são empresas que vão depositar esse valor na sua conta e você vai fazer com ele o que você bem entender, ou o que você precisar. Por exemplo, digamos que você é uma profissional que trabalha na área de estética, precisou ser internada. Você pode precisar, por exemplo, de uma babá para cuidar do seu filho pequeno em casa, né? Então você não necessariamente precisa usar esse valor para pagar despesas hospitalares. Você pode usar esse valor para suprir uma necessidade de cuidar do seu filho, por exemplo. Então essa é uma outra cobertura que
muitas pessoas que vêm até mim e às vezes não têm condições de contratar de área de internação, muitas pessoas que vêm até mim muitas vezes não têm condições de contratar de área de incapacidade temporária, pelo menos a de área de internação hospitalar acabam contratando. Então vocês percebem que tem uma variedade bem interessante, né? Para que você supra a sua necessidade, né? Porque é muito individual. Então, o básico, pelo menos, você consegue se organizar, mas quanto mais complementos você conseguir colocar no seu seguro, mais protegida você vai estar quando isso, infelizmente, acontecer. Que foi o que aconteceu comigo. Exatamente. O processo, Thalita, ele funciona assim. Geralmente, o mesmo processo que você passou, né? Quando alguém me procura, a primeira coisa que a gente faz é fazer um bate-papo, uma conferência por vídeo. Se for uma pessoa de longe, né? A gente atende o Brasil inteiro. E aí a gente faz um diagnóstico, a gente faz uma análise da realidade da pessoa, do estilo de vida da pessoa, para poder construir um plano personalizado. Não falando mal, mas assim, não é um plano de banco qualquer que alguém te ligou para bater meta, não é isso, é um plano personalizado para suas necessidades, né? E as suas necessidades não serão as mesmas da Thalita, de um outro profissional, né? Cada um tem um número de filhos, uma condição em casa, ou às vezes o esposo trabalha, o outro não trabalha. Então, assim, cada situação é uma situação, e o nosso trabalho é fazer esse trabalho, fazer essa consultoria, né? Estudar e construir um estudo que seja o melhor custo-benefício para a pessoa, que supra as necessidades da pessoa e mantenha ela segura. Ela é a família dela. Isso aqui é feito para depois ter um erro de gravação. Peraí. Tem que colocar, né? Tá muito bom isso aqui. Sim. Saúde. Ô João, a gente veio aqui para falar para os autônomos porque é voltado para a área da beleza. Mas tem muitas pessoas que são CLT e que dependem do INSS. É possível, então, um CLT pagar a parte de seguro? Com certeza, com certeza. Você pode ter quantas apólices você quiser. Olha que maravilha. Você pode ter em várias empresas se você quiser. Inclusive, as pessoas mais letradas, financeiramente falando, elas têm geralmente mais do que uma apólice. Tem 2, 3 apólices. Até para se resguardar também de qualquer tipo de problema com empresas, né? Então, o CLT ele pode contratar. Existem pessoas que muitas vezes chegam até mim e me dizem: não, mas eu tenho já o seguro da empresa. Às vezes a pessoa tem, além do INSS, que ela tem, mas não tem, né? Tipo assim, você não sabe quando vai receber. Eu tinha, mas não recebi, por exemplo. Além disso, muitas vezes a empresa tem algum programa de incentivo para funcionários e tal, e tem o seguro de vida incluso ali, que no geral é um valor bem pequenininho também. Tipo não vai suprir, tipo o INSS, não vai suprir as necessidades da pessoa. E muitas vezes a cobertura também é só uma cobertura em caso de morte também. Então também a pessoa nem tem respaldo algum em vida. É mais uma coisa às vezes para dar algum apoio para a família, caso alguma coisa aconteça. Então eu sempre digo que todas as pessoas precisam. O CLT também precisa cuidar dessa parte, né? Ele tem condições de contratar separadamente, se ele quiser, sem problema algum. Maravilhoso. E na questão de doenças graves, entram dentro do seguro? O seguro de vida também contempla doenças graves. Existe uma cobertura para isso, né? Só que muitas vezes o pessoal entra em contato comigo e quando eu estou construindo um estudo, eu quero que seja o melhor estudo para a necessidade da pessoa. Né? Quem já tem, muitas vezes, um plano de saúde robusto, que atende todas as questões de doenças graves e etc. e tal, muitas vezes não faz sentido contratar a cobertura de doenças graves. Mas tem muita gente também que quer ter, por exemplo, a possibilidade de realizar uma cirurgia na mão, caso alguma coisa aconteça, com um especialista XYZ lá. E aí ela vai precisar de um recurso adicional que o plano de saúde não vai pagar. Não pode escolher, né? Ela não vai poder escolher com o plano que ela tem. Então ela quer ter esse valor separado, adicional para, caso aconteça qualquer tipo de problema com ela, ela tem a liberdade de escolher um tratamento superior, vamos colocar assim. Então, doenças graves, a gente trabalha com doenças graves também, obviamente, dentro desse contexto de necessidades do cliente. Entendi. Ô João, e tem algumas dúvidas que ficam relacionadas a seguro resgatável, e acho importante você explicar isso de uma forma bem simples, né?
porque na maioria das vezes não é muito bem explícito, fica nas entrelinhas. E aí quando a pessoa vai tentar fazer isso, né, na hora que ela precisa, ela vê que não é bem daquela forma como que ela imaginou. Então como funciona essa questão? Na verdade, assim, o seguro de vida resgatável, ele é um seguro onde você vai fazendo, vamos dizer assim, um pé de meia ao mesmo tempo que você vai pagando o seguro, né? Você vai guardando, entre aspas, um valor que você vai poder lá na frente resgatar, né? Não, obviamente não esse valor integral, né? Porque parte disso, obviamente, vai para pagar a administração da seguradora e todos os outros custos da seguradora. Mas esse foi um tipo de produto que deu mais certo, vamos colocar assim, nos Estados Unidos, porque você pode alavancar o seu dinheiro. Você pode pegar um dinheiro emprestado, tendo o dinheiro que você está guardando mês a mês no seguro de vida resgatável como garantia daquele valor. No Brasil, isso não é possível. Então, na minha humilde opinião, né, tem alguns outros... Que não tem nada de humilde, tá, gente? Especialista. Alguns outros consultores talvez vão discordar de mim, mas aí vai da visão de cada um, né? Hoje, eu acredito que o seguro de vida ele não é o instrumento ideal para você guardar dinheiro. Né? A ideia do seguro de vida não é você fazer investimento. Então, óbvio, vai depender de caso para caso, mas na minha visão, não é a melhor opção para fazer proteção de renda hoje o seguro resgatável. Né? A gente sabe que tem muitas grandes empresas que trabalham com o seguro resgatável como a principal ferramenta de proteção de renda, o principal produto que eles vendem. Mas hoje, como eu sou um consultor independente e eu não trabalho defendendo ou não bandeira de empresas, eu defendo o meu cliente e eu tenho liberdade para olhar para os produtos que existem no mercado e dar minha opinião sem ter nenhum tipo de problema com isso. Então eu posso, na minha opinião, colocar claramente que o seguro resgatável não é a melhor opção. Resumindo, é furada. Não é que seja furada, você tá entendendo? Não é pra isso. Mas não é para guardar dinheiro, né? Eu gosto de trabalhar com outros produtos, e aí essa diferença que muitas vezes a pessoa está guardando no seguro de vida, né, para resgatar lá na frente, daqui 20, 30 anos, a pessoa tem outros instrumentos financeiros que também também te dão uma proteção caso aconteça uma falta, né, e que te permitem muitas vezes acessar esse dinheiro, ter essa liquidez muito mais rápido e vão multiplicar o seu dinheiro muito mais do que se você tivesse um seguro resgatável. Então, assim, no geral, como consultor, eu posso garantir para você que em 95% dos casos ou mais não é a melhor opção. João, quero agradecer a sua presença aqui. Além de ser o meu consultor, também o João, ele é meu amigo, a gente está junto há muito tempo. Inclusive, os meus primeiros cursos foi o João quem produziu, gente. Hoje ele está nessa área específica dos seguros também. E eu espero que para vocês isso não seja só um conteúdo, mas também um alerta para que vocês entendam que é uma oportunidade de vocês entenderem como funciona e fazerem a parte de vocês, não deixar para depois o que pode depois ser algo que não dá para voltar no tempo, né? João, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. À disposição, sempre que precisar. E eu vou deixar aqui, gente, o contato do João, então, no link para vocês, para quem tiver interesse em conversar com ele, entender um pouco mais, né? Personalizar para você essa ideia do seguro, é só entrar em contato com ele. E é isso, João, obrigada. Eu é que agradeço, Thalita, de verdade, ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento no seu canal do YouTube aqui, para mim também foi muito legal. Obrigada mais uma vez. E vocês viram o quanto esse canal está rico, gente. Se você achava que aqui era só sobre técnica e só sobre micropigmentação, olha só, cada conteúdo é uma surpresa. Eu espero vocês no próximo conteúdo, que também vai ser muito rico, igual a este. Espero vocês em breve.